Feliz aí, meu irmão? Que bom que eu vim no culto hoje. Diga comigo, que bom que eu vim no culto hoje. Eita, Deus maravilhoso. Eu vou te falar, viu? Deus é fiel. Pois bem, eu quero falar com você nessa manhã sobre uma palavra. Diga comigo, uma palavra. E eu creio que uma palavra muda tudo. Vou dizer de novo, uma palavra muda tudo. Eu creio que a palavra de Deus é revelada para nós, a palavra de Deus muda o nosso caráter, muda o nosso coração. A palavra de Deus, Jesus era a palavra, né? João deixa claro, era o verbo, a palavra, o verbo de Deus que se fez carne. Deus se manifestou encarnando a sua palavra. Aleluia! Nós estamos aqui hoje debaixo da palavra de Jesus, e eu não sei quais palavras você tem ouvido, mas eu sei que a palavra dele é maior. Vou falar de novo nessa manhã, a palavra dele é maior, né? Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor dos senhores, aleluia. Não tem nada maior do que a palavra de Deus. A gente pode ouvir uma palavra de um demônio, a gente pode ouvir uma palavra de uma pessoa endemoniada. Quem conhece alguns? Eu conheço bastante alguns endemoniados por aí, né? A gente pode ouvir a palavra de um principado, de uma legalidade, né? Como Jesus lá em Gadara expulsou os demônios do endemoniado de Gadara, que eles falaram, nós somos muitos, nós somos vários, né? Mas a palavra deles não era maior do que a palavra do Cristo. Nós temos a palavra de Jesus em nós. Eu posso ouvir um amém nessa manhã? Nós temos a palavra de Deus em nós nessa manhã, e a palavra dele, diga comigo mais uma vez, uma palavra. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 1, tendo Jesus concluído as suas palavras, depois de falar tudo, ele entra em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, ele estava doente, quase à morte. E tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Esses anciãos, chegando-se a Jesus, com insistência, lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e meu rapaz aqui será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a esse, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele o faz. E ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele. Voltando-se para o povo que o acompanhava, Jesus disse, eu afirmo a vocês, que nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. E voltando para casa, os amigos do centurião encontraram curado o servo. Você pode aplaudir o nosso Deus, dá um brado de louvor por essa palavra. Encontraram, vamos, dá um grito aí, dá um glória a Deus, um aleluia aí. Hey! Eu falo sobre uma palavra. Eu já estive ali em Cafarnaum e pisei na região portuária, onde provavelmente foi quando Jesus acabou de chegar em Cafarnaum. A palavra fala que quando Jesus acabava de chegar em Cafarnaum, ele foi naquela mesma hora assediado por anciãos, por pessoas da história da cidade, por pessoas mais velhas na cidade, que se aproximavam de Jesus, porque o centurião da sinagoga, da cidade, que cuidava de muita coisa na cidade, tinha um servo que ele estimava muito, tinha alguém na vida dele que era muito precioso para ele, e esse servo estava muito doente, e a palavra fala que os anciãos foram até Jesus, debaixo de uma ordem do centurião, dizendo, olha, Jesus, ei, Jesus, ei, aqui, você precisa vir com a gente. E Jesus, a palavra fala que Jesus, ele para ouvi-los, e a maneira que eles se aproximam de Jesus, a respeito do centurião, é muito forte.
Centurião era um homem que, para as pessoas, ele tinha algumas características importantes. A palavra fala que ele era digno de Jesus ir até lá, ele era amigo das pessoas e ele construía igreja. Ele era um cara de respeito, ele era digno, ele era um cara gente boa, um cara popular, e em terceiro, era um cara que ofertava pra caramba. Eles chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, nosso centurião aqui da cidade, ele está com um problema sério com o servo dele, e é o seguinte, você tem que atendê-lo, porque ele é um cara super respeitado, ele é um cara gente boa, e ele ajuda pra caramba a obra da igreja. Jesus parou e falou: claro, eu vou com vocês, vamos embora, vamos lá ver o que está acontecendo. Esse centurião, ele tinha na vida dele um servo que ele estimava muito. Ele tinha na vida dele uma pessoa que era preciosa para ele. Eu quero te falar nessa manhã, em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu não sei a quem você serve, mas todos nós servimos a alguém. Qual a medida da nossa servidão que nos coloca no lugar ao ponto de alguém se comprometer por nossa causa? Quão grande é o nosso nível de comprometimento com quem nós servimos ao ponto dessa pessoa dizer: ele é imprescindível na minha vida. Esse centurião, ele tinha um servo que era tão importante para a vida dele, que ele foi até Jesus, incomodou Jesus, porque ele não queria perder aquele servo. Quem recebe essa palavra? Quem está entendendo? Todos nós somos servos de alguém. No Brasil tem uma cultura maligna que já está mudando muito. Um exemplo simples, por exemplo, o presidente do Brasil, não é a gente que serve o presidente, é o presidente que serve a gente. Amém? Não é um deputado ou um senador que nos serve, que a gente serve a ele. Ele é que serve a gente. Posso ouvir um amém? Quantos empresários estão aqui? Quantos servos de Deus estão aqui? Você serve o seu cliente. Aleluia. Diga para quem está do teu lado: eu estou aqui para servir. Aleluia, aleluia. Está tudo certo, gente. Já saiu, está tudo bem. Brincadeira. Ele diz claramente, ele fala que era um servo que era muito importante para ele. Eu quero que você e eu estejamos num lugar onde, seja qual for a função que Deus nos dá, nós sejamos imprescindíveis para aquilo que Deus nos plantou para fazer. Aquilo que Deus te chamou para fazer, você é imprescindível, você tem valor, você é importante. Nós existimos para servir. Levanta a tua mão direita e diga comigo: eu existo para servir. Mais alto: eu existo para servir. E eu vou te falar uma coisa: existe uma lei clara de Deus para nós. Se nós não aprendemos a servir, nós não vamos ser servidos. Quando que esse servo imaginou que o seu chefe ia parar Jesus por causa dele? Quando que esse servo ia imaginar que esse centurião ia, entre aspas, se comprometer, vamos dizer assim, tirar um cartucho que ele tinha para poder usar de outra forma por causa dele? Deixa eu te falar, a sua servidão, pode ter certeza, Deus nunca deve nada a ninguém. Pode servir, pode dar o seu melhor, sirva da maneira que você puder, porque você vai ser recompensado em Deus por aquilo que você tem feito. Me ajuda a pregar aqui, Lagoinha. Quem está entendendo meu pensamento aqui? Aquele servo não imaginava, mas ele era tão fiel que tocou Jesus. Aquele centurião parou tudo, e aí o que acontece? Os anciãos chegam até Jesus com um pensamento. Eles chegam até Jesus dizendo assim: ei Jesus, deixa eu te falar, tem um cara que é digno, tem um cara que é gente boa, e tem um cara que ajuda demais a igreja, e você tem que atendê-lo. Tem um cara que é digno, tem um cara que é gente boa, tem um cara que ajuda demais a obra, você tem que ir na casa dele. É tão interessante você e eu pensarmos que, como que eu posso falar isso para você? A gente tem que andar com pessoas que realmente interpretam a nossa vida da maneira certa. Muitos dos problemas que nós temos é porque a gente fala algo que não precisava falar, e a gente acha que a pessoa entendeu do jeito que a gente falou, e ela pega aquilo que você falou e ela entendeu de outra forma, e ela ainda passa para os outros. Você riu porque você sabe o que eu estou falando. Imagina o rolo. Imagine se esses anciãos chegassem e falassem assim: Jesus, deixa eu te falar, tem um cara aqui que assim, vai ser uma honra você conhecê-lo. Ou se eles chegassem e falassem tipo assim: Jesus, eu sei que você não perde seu tempo não, mas eu tenho que dar um recado aqui, tem um cara que se acha demais, só porque ele ajuda a igreja, ele acha que é amigo de todo mundo, e acha que todo mundo conhece ele, que ele serve para alguma coisa.
Mas se você quiser, vai lá na casa dele. Então, bata no teu peito e fala assim: eu preciso falar menos e fazer mais. Muitos de nós temos problema, porque a gente fala com até quem está próximo, A, e a gente não sabe que ele entendeu B, e esse B vai virar um C, até o Z, e você vai sofrer. É muito forte isso. A gente sofre muito com isso. Quem sofre com isso? Eu sofro, todos nós. Bem-vindo à vida. Mas o cuidado que você e eu precisamos ter com a palavra. A palavra deles foi muito direta, e Jesus, ele não hesitou. A palavra diz que ele foi na hora encontrar com eles. E a palavra diz que Jesus ia a caminho com eles para a casa desse centurião, para cuidar do servo, orar pelo servo. E a Bíblia diz que à medida que ele ia chegando na casa desse centurião, quando ele estava perto da casa, diga comigo, perto da casa. Imagine aqui a gente, igual aqui em Orlando, tudo é 20 minutos, 25 minutos, 40 minutos, 45 minutos. Naquela época, imagine o que é andar perto, era a pé, né? E andando, onde sobe morro e desce morro, é muita pedra lá, né? Em toda a região de Israel, muita pedra, e pesa na pedra e quebra a sandália, igual a sandália havaiana, você vai e cola de novo o negócio. E Jesus anda dali, anda daqui, pisa de lá. A palavra diz que quando ele estava chegando na casa, quando ele estava perto da casa do centurião, aleluia, o centurião agora manda os seus amigos. Manda os seus amigos. Imagine seus amigos agora. Eu esse ano vou completar 18 anos de casado, eu e Cassiane. E a gente está lá com 3 filhos, né? Hoje, o Lorenzo, o Vitório e a Angel. E cara, é incrível, né? É a minha primeira filha. E cadê as mulheres? Cadê? Deixa eu ver vocês. Vocês são incríveis. Como é que pode uma bebê me dominar? É incrível, cara. É muito forte. A mulher é muito. Vocês são muito poderosas. Assim, como é que pode? Ela tem 3 meses e meio. Eu já cancelei evento no Brasil. Você não tem noção do prejuízo que eu já tive por causa dela. Só para eu babar. É um negócio doido assim. Eu falei, gente, é uma coisa, é lindo demais. É muito forte. Mas eu posso estar perto dela, mas é tão diferente quando eu falo com ela. Eu estou aqui nessa manhã falando de palavra. Quem está comigo aqui? Diga comigo mais uma vez, uma palavra. Uma palavra, mais uma vez, diga uma palavra. É incrível como que ela muda quando eu olho para ela e eu falo para ela. O Vitório, ontem, por exemplo, o Lourenço estava cheio de amiguinho lá em casa, aí eles estavam brincando lá no videogame, aquele tal de Fortnite, ou praga de Fortnite. Quem está comigo aqui? Vamos dar um jeito nisso, gente? Vamos criar um Fortnite gospel. Não sei o que nós vamos fazer. Mas estava lá nesse Fortnite desgrama do cão. Estava lá. Pá, 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 pá. E o Vitório, de 4 anos, querendo jogar o Fortnite. E não tinha como jogar aquela coisa toda, porque não dá 4 aninhos. E os meninos lá jogando aquela coisa toda. E ele agitado. Eu peguei o Vitório, levantei, coloquei ele em cima da mesa, em pezinho, bem nos meus olhos. Eu comecei a falar com ele. Comecei a falar com ele, comecei a mostrar o que ele podia fazer, onde ele podia brincar, o que ele podia estar fazendo naquela hora que os meninos não iam nem fazer, mas ele ia fazer. Ele ia brincar disso, ele ia montar aquilo. Eles não, eles vão ficar lá, pi, 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 pi. Mas você vai construir, você vai fazer essa pista, e não sei o quê. E ele foi falando, Ele, quando ele entende, ele faz assim, E quando ele fez o primeiro, eu entendi, está indo certo, está indo bem, né? E aí eu continuei falando a palavra. Diga comigo mais uma vez, a palavra. A palavra. Eu creio nessa manhã, muitos de nós têm buscado muitas coisas, sendo que tudo que a gente precisa, a gente já tem. Você já tem a palavra. Muitos de nós estamos atrás de uma campanha A, uma campanha B, estamos atrás de um amuleto X, ou de um apóstolo, do profeta ou do mestre, mas eu quero te dizer, tudo que você e eu precisamos é dessa palavra, e essa palavra já está liberada no nosso coração. Basta uma palavra e as montanhas caem, basta uma palavra e Jericó cai por terra, basta uma palavra. Quem crê que você tem essa palavra na tua vida? É tão incrível porque Jesus ia para a casa do centurião, mas o centurião agora manda amigos para dizer o seguinte: ei, Jesus, ele disse que não é digno de te receber na casa dele, mas ele entende que se o Senhor der uma palavra, manda uma palavra aqui,
que eu sei que vai acontecer alguma coisa lá. Levanta a tua mão e diga comigo, eu vou falar aqui e vai acontecer lá. Mais alto, eu vou dizer aqui e vai acontecer lá. Dá um brado de louvor se você crê nisso. Eles falaram, pode falar aqui, porque vai acontecer lá. Aleluia! Eu creio nisso, Lagoinha. Quem crê comigo aqui nessa manhã? Imagine você pegar um trânsito, pegar aquela confusão, está chegando na casa do bendito centurião, e eles falam assim, não precisa vir mais, não pode voltar. Mas mandam uma palavra aqui para ele. Imagina nos dias de hoje aqui, Jesus vindo para Orlando, tirar férias, passar na Disney. Aí Jesus ia vir pregar na Vision Night, na Lagoinha, né? Aí Jesus está vindo, a gente fala assim, não, Jesus, faz o seguinte, curte as suas férias, aproveita aí com seus irmãos, só manda uma mensagem aqui, uma oração no WhatsApp, a gente passa aqui no culto, está tudo certo. Aí ele vai e manda, né, a palavra, ei, tal, Lagoinha, perdeu o Mickey e tal. Imagina, e a gente chega aqui na igreja e o pessoal, pô, cadê Jesus? Não, ele não veio não, mas ele mandou um WhatsApp. E é interessante porque Jesus tinha 30 anos. Diga comigo, Jesus tinha 30 anos. Eu não sei você, mas eu já passei muitos anos dos 30. Não sei onde você está. Mas Jesus era um jovem. Jesus era jovem, tinha 30 anos. Era um jovem. Jesus estava ali pronto para ir. Ele estava pronto para ir na casa do centurião. Ele estava disposto a ir. Ele andou bairros, ele passou pela I-4 aqui, ó. Ele foi, andou, chegou. Quando estava chegando lá, eles falaram assim, ele não quer te receber, porque ele acha que ele não merece receber você na casa dele. Mas ele falou, se você falar alguma coisa aqui, vai chegar lá. Porque ele entende e ele vive debaixo do poder da palavra. Nós somos uma geração que tem que parar de pôr a nossa fé em pessoas ou em coisas. A nossa fé tem que estar só na palavra de Deus. Para com isso tudo. Me ajuda a pregar, fala amém se você entende isso aqui. É só uma palavra, é só uma palavra. É só uma palavra que você e eu precisamos para a gente sair aqui essa semana e entender que aquele que começou a obra na nossa vida, ele é fiel para terminar essa obra, que ele já derramou, como a pastora Renata orou aqui nessa manhã, já derramou do Espírito Santo sobre a nossa vida, que ele nos dá visão, que ele abre os nossos olhos espirituais, que ele realmente tem os anjos que estão à nossa direita, 10.000 pode cair à minha esquerda, 1.000 à minha direita, eu não vou ser abalado, eu tenho uma palavra que sustenta a minha vida, eu já tenho uma palavra que alimenta o meu coração. Estamos correndo atrás de quê? A gente está buscando o quê? A se agarrar em quê? Até Jesus foi pego de surpresa. A palavra fala que Jesus, que conhece todas as coisas e sabe tudo do mundo e das pessoas, ele se surpreendeu. Imagine, Jesus estava andando, o quê? Mas como assim? Não, fala só uma coisa aqui que vai chegar lá. Jesus, ele declara, eu não vi fé em Israel como a fé desse cara. Eu não vi fé em Israel como a fé desse cara. Ao mesmo tempo, vem comigo, recebe isso. Ao mesmo tempo que o centurião se humilhou ao ponto de dizer, eu não sou digno de que você entre na minha casa, esse coração humilde dele se coloca no lugar e na altura do próprio Cristo. Porque humilhar não é excluir. Humilhar é aceitar Deus te levar para a posição que Ele quer que você viva. Se humilhar não é estar excluído, é estar inserido onde Deus tem um plano para a sua vida. Humildade não é falta, humildade é respeito, é obediência. Eu tenho isso, eu penso isso, mas Deus, o que o Senhor quer? A minha família é assim, minha vida é assim, mas Deus, o que o Senhor quer? Eu me humilho, eu me submeto, o que o Senhor quer fazer? A palavra diz que ele se rendeu ao ponto de falar, cara, não dá para eu te receber, eu não acredito que o Senhor veio na minha casa. Mas olha o que ele diz, quem está comigo recebendo essa palavra? Ele se iguala a Jesus, ao mesmo tempo que ele se rebaixa, entre aspas, ele se levanta dizendo, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Ele se coloca numa posição como Cristo, dizendo, eu também sou como você.
Eu também entendo o que o Senhor entende. Eu também me coloco na posição que você vive. Porque você está debaixo da palavra do Pai. E se eu estou debaixo da tua palavra, fala daí que vai acontecer aqui. Você recebe isso nessa manhã? Eu creio nessa manhã, enquanto a gente está aqui, tem muita coisa acontecendo na nossa família. Está acontecendo nos meus filhos agora, está acontecendo na minha casa, está acontecendo nos meus negócios. Você recebe essa palavra aqui nessa manhã? Está acontecendo agora, Lagoinha. Fala aqui que acontece lá. Ele se humilhou e disse, não precisa vir não. Fala daí, vai acontecer. Não se prenda a um lenço, não se prenda a um objeto, não se prenda a nada feito por mãos de homens, não se prenda em pastor, pastora, profeta, evangelista, não se prenda a placa de igreja, não se prenda a domínio de liderança, se prenda a palavra de Deus. E Ele tem palavra para nós, Ele tem ordem para nós, Ele tem direção para nós. Eu posso ouvir um amém aqui, Lagoinha? Nós temos a palavra, exalte a Ele, porque nós temos a palavra, é tudo que a gente precisa. Precisa de mais nada. Ele disse isso, fala daí. O que vai acontecer aqui? Jesus se surpreendeu. Jesus disse, que é isso? Eu imagino, na minha Bíblia gospel minha, que Jesus talvez disse, não, eu vou lançar a palavra, mas um dia eu vou lá comer um churrasco com esse centurião aí. Quero conhecer ele, quero olhar na cara dele, porque, cara, que fé é essa? Como pode? Eu não vi em Israel inteira, em nenhum escriba, em nenhum fariseu, em nenhum sacerdote, em nenhum sumo sacerdote, uma pessoa que entende o meu princípio. Qual era o princípio de Deus? O Pai fala, eu executo, acontece. Qual o princípio da vida desse centurião? Ele fala, vai acontecer. Eu e você precisamos, nesse ano de 2019, dessa palavra. A gente precisa dar um passo essa semana. Não se prenda a nada, não se prenda a nenhuma circunstância. Imagina que os anciãos se apresentaram para Jesus, falando do centurião, dizendo o quê? Jesus, ele é digno, ele é amigo de todo mundo e ele ajuda a construir igreja. Está vendo? As pessoas tinham uma impressão, mas Jesus tem mais profundidade na nossa vida do que a impressão que as pessoas têm ao seu respeito. Pode ser que as pessoas amam você ou odeiam você. Eu não sei, mas eu sei que Jesus conhece o seu coração. Depois vem os amigos, e os amigos vêm trazendo outra palavra, dizendo, Jesus, desculpa, nós estamos constrangidos aqui, mas não precisa ir lá não, só dá uma palavra. Eu e você precisamos estar rodeados de amigos que realmente entendem aquilo que a gente acredita. Amigos, pessoas, a gente anda com todo mundo, conversa com todo mundo, tal, não tem problema, mas amigos que realmente entendem o nosso coração. Eles entenderam tanto, que eles falaram assim, então tá bom, nós vamos lá constrangidos, e vamos falar para ele, não precisa vir mais. Mas eu estou aqui na portão do condomínio, eu sei, desculpa. Mas manda um recado aqui, que eu vou gravar, ele vai ouvir, está tudo certo. Eu creio nessa manhã, você e eu precisamos só dessa palavra. Seja qual for a palavra que você ouviu até agora, a palavra de Jesus é maior. A palavra de Deus é maior. Acredita nessa palavra sobre tudo que você está vivendo nessa manhã. A palavra do médico é importante, ela tem direção, sim. A palavra de um advogado, sim. A palavra do marido, da esposa, de um filho, sim. A palavra de um anjo ou a palavra de um demônio pode ter uma direção, sim. Mas nós temos hoje a palavra de Deus completamente liberada para nós. E ela é maior do que todas essas palavras. Você recebe isso? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você percebeu que nesse culto inteiro eu não falei para você falar com a pessoa do teu lado? Pode me aplaudir que eu fiz isso. Estou aprendendo. Nós vamos chegar lá. Então fala para a pessoa do teu lado, é brincadeira. Mas recebe isso em nome de Jesus, Agoinha. A palavra liberada, diga comigo, uma palavra é o suficiente para que eu tenha a minha vida transformada. Fique em pé no teu lugar, nós vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos orar, eu creio nessa manhã. Como eu creio sobre todas as coisas. Eu creio sobre todas as coisas.
Nós somos uma geração que precisa de toque demais. Olhe para mim. Somos uma geração que precisa de toque, que precisa de quase que de uma... Não, gente, o que a gente precisa, a gente tem. Está liberado aqui. Nessa manhã, quando saímos por essas portas, você tem a palavra, você tem a ordem, você tem a liberalidade de Deus. Ah, mas eu sou destruído, eu sou fracassado, não tem mais solução, acabou. Qual é a ordem de Jesus? Qual é a palavra de Jesus? Ele disse, o servo estava doente, estava tudo morrendo. Ele falou, não, isso é o que eu vejo, mas eu não preciso ver o que eu creio. Fala daí, Jesus, fala de onde você estiver, porque vai chegar aqui, ó. Vai chegar aqui. Nessa manhã eu te convido a erguer suas mãos e nós vamos orar. E à medida que você orar, vai chegar na tua casa, vai chegar no teu negócio, vai chegar lá no Brasil, vai chegar nas nações, vai chegar, você vai falar aqui e vai acontecer lá. Nós cremos nisso nessa manhã. O Senhor foi claro comigo que hoje haveriam pessoas curadas, milagres vão acontecer aqui nessa manhã. Existem restaurações incríveis que Deus quer fazer aqui nessa manhã. Você vai falar aqui e vai acontecer já. Erga suas mãos o mais alto que você pode. Se você ora em línguas, começa.